O que exatamente é o momento do louvor? O louvor na igreja não pode ser contestado. Toda letra no louvor glorifica a Deus. A Bíblia é sempre a base dos cânticos. O louvor deve ser reverente ou irreverente? Deus precisa dos nossos cânticos? Qual seria a diferença entre adoração teocêntrica e antropocêntrica? Bem, meus irmãos, essas e outras perguntas serão respondidas agora. O programa Teologia em Debate está começando. Estamos de volta, meus queridos, com o programa Teologia em Debate. Nesse programa nós vamos falar sobre louvor e adoração. Culto ou entretenimento? Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com nossos debatedores, o pastor Luiz Fernando, que é o pastor da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos aqui com o pastor Alan Taques, é o pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Montes Claros, também em Minas Gerais. E conosco o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, em Maringá, no Paraná, pastor Luciano Rocha. Bem, meus queridos, para começar nosso programa, vamos contextualizar então, meus queridos, nosso programa com uma pergunta. O que significa louvar e adorar? Segundo o pastor presbiteriano Hermes Maia, ele diz que louvar e adorar é uma rendição voluntária da vida do adorador para que ele obedeça continuamente à vontade de Deus. Nós sabemos que o homem pecou ali no Jardim do Éden e, devido ao seu pecado, ele foi expulso. No entanto, segundo a teologia, esse homem carrega dentro de si algo chamado senso religioso. Ou seja, o homem é um adorador por natureza. Se esse homem não está adorando o Deus das Escrituras, com certeza ele está adorando uma outra coisa. E, mais ainda, ele continuamente adora algo ou alguém. Por isso que Êxodo, no capítulo 20, no verso 3, o Senhor vai alertar o seu povo dizendo: não terás outros deuses diante de mim. O povo que estava cercado por povos pagãos, que adoravam vários deuses, Deus estava pedindo ao povo exclusividade. Não adorem outros deuses como os povos pagãos, mas adorem somente a mim. Ou seja, Deus exige adoração exclusiva, diferente até mesmo dos gregos. Taciano, por exemplo, ele diz uma frase interessante. Ele diz: vós sois assim, gregos, elegantes no falar, mas loucos no pensar, pois chegastes a preferir a soberania de muitos deuses em vez da monarquia de um só Deus, como se acreditasseis estar seguindo demônios poderosos. Para muitas pessoas, a adoração é algo simples, é algo cotidiano, é algo da sua vida normal. Mas para Deus, não. A adoração é algo sublime, é algo precioso. A adoração está ligada à religião. Portanto, a adoração a qualquer outra coisa que não seja Deus não passa de uma afronta a esse Deus. Por isso que o adorador está ligado àquilo que adora religiosamente. Calvino mesmo disse uma frase: todos os homens têm pretendido fazer de si mesmo uma figura de Deus. Então, meus queridos, a adoração, o louvor, possui uma finalidade específica e não tem nada a ver com adoração a homem ou a coisas. Eu gostaria de começar fazendo a pergunta ao pastor Luciano. Pastor Luciano, a adoração, nós sabemos, não pode estar solta no culto. Ela tem uma finalidade. No Novo Testamento, a liturgia e todos os atos eram divididos e também entendidos. Nas sinagogas, eles eram bem aplicados. O louvor era o primeiro ato e eles estavam ligados aos hinos do saltério. E na liturgia de hoje, o que é esse momento de louvor? O que ele tem se tornado? O que seria essa liturgia que foi bem aplicada no tempo do Novo Testamento para os dias de hoje? Qual seria a diferença? Olá, meus queridos irmãos, olá, meus colegas.
Esse é um tema efervescente nos nossos dias, né? Principalmente porque hoje a nossa definição de culto tem se perdido ao longo do tempo. E segundo a pergunta aí do pastor Cícero, a liturgel, a palavra grega, que é traduzida no Novo Testamento para serviço, é a palavra que denota hoje o culto ao Senhor. Então, basicamente, o nosso culto ao Senhor é um serviço que nós prestamos a Ele. Inclusive, pastor Cícero, quando Deus falou ao povo, a Moisés, para tirar o povo, para que ele fosse embora do Egito, a frase lá é essa: para que o meu povo me sirva no deserto. Interessante que a palavra é exatamente essa: o culto é um serviço. É um serviço que nós, que adoramos o Deus único e verdadeiro, por intermédio do mediador, que é Cristo, prestamos a Deus em resposta àquilo que ele realizou, realiza e realizará em nós, por nós e através de nós. Portanto, o culto, em primeiro lugar, eu acho que para a gente definir bem, é esse serviço comunitário do povo de Deus, onde o nome desse Deus é celebrado através de um ato de serviço, onde nós nos rendemos à sua revelação e à sua palavra. Dentro desse serviço, dessa liturgel ou dessa liturgia, está inserido vários elementos. No Velho Testamento, os irmãos sabem que esse culto era cheio de ordenanças, cheio de rituais, cheio de pormenores. Mas, com o advento de Cristo, né, esse culto foi simplificado. E a tradição, né, a própria palavra de Deus e a tradição nos ensina e fica-lhe bem o cântico de louvor, né? O louvor é uma expressão cultica para ser utilizada no culto e normalmente, naturalmente, quando nós adentramos o templo, nós nos remetemos ao Salmo 100, que diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Então, logicamente, o louvor, né, a adoração, o momento da liturgel, onde Cristo é celebrado em resposta àquilo que ele fez, é esse momento de louvor e adoração, e o cristão, aquela pessoa que o adora, faz isso com extrema alegria, porque reconhece, em primeiro lugar, a pessoa bendita do Senhor e reconhece também os seus grandes feitos na vida dela. É verdade. É interessante que até nos Estados Unidos, né, a palavra culto lá nos Estados Unidos em inglês é service. Lá eles chamam, eles chamam os cultos deles lá de service, né, que é serviço. Pois é, interessante. Pastor Alain, no Novo Testamento, a igreja manifestava sua fé por meio de cânticos. A fé dos primeiros discípulos, dos primeiros crentes, era manifestada por meio de cânticos. Eles cantavam a Escritura. Lucas, por exemplo, no capítulo 24, verso 53, ele diz assim: e estavam sempre no templo louvando a Deus. E Atos, né, que também foi escrito por Lucas, o capítulo 2, o verso 47, diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Por trás desse cantar aqui está cantar a Bíblia, cantar as Escrituras. O senhor tem identificado que nos nossos dias os cânticos os cânticos são bíblicos? As igrejas ainda possuem na sua inódia cânticos que são bíblicos? Olha, pastor Cícero e aos colegas e a todos que nos assistem, é muito importante que a gente entenda que cânticos não significa adoração. A gente confunde muito isso na igreja, né? A gente diz, vamos adorar a Deus, e todo mundo assimila a ideia de que nós vamos adorar com música. A adoração, a gente acabou de ouvir o nosso colega falando da importância da adoração. E a nossa adoração a Deus não começa no culto, não. Começa na minha vida antes de sair de casa. Ou seja, a minha própria vida deve ser esse altar de adoração a Deus.
A gente também mistura muitas coisas na igreja. A gente fala, vamos começar nosso culto. Na verdade, a sua vida tem que ser um culto a Deus, né? Sua vida tem que ser esse altar. E nós, ali, vamos prestar esse serviço coletivo. E cada um na sua vida ali, nós formamos esse coletivo em adoração e louvor. Que não é só música, é como você disse, nós cantamos a palavra de Deus. Então, como voltando à sua pergunta, caríssimo colega, realmente nós temos que ver a influência da letra dessas músicas. Elas estão realmente, elas têm conteúdo bíblico, elas têm uma teologia firme, né? É uma canção que realmente nos ajuda a entender mais o conteúdo da palavra, ou ela só tem ritmo, ela tem aquele ritmo gostoso que nos embala, mas não tem conteúdo nenhum. Então, realmente as igrejas estão se perdendo em meio a esse movimento gospel, né? E que na verdade não está contribuindo, está trazendo heresias, trazendo confusão, distorção das doutrinas da palavra, e a gente precisa rever e ensinar mesmo nossa igreja a cantar de forma bíblica, com conteúdo, com consistência, para que de fato a pregação, todos esses elementos do culto que a gente faz a Deus, a pregação, a música, todo aquele movimento que a gente tem de serviço a Deus se encaixem, né? Não fica aquela coisa um para lá, outro para cá, como se nós estivéssemos ali numa guerra, né? Uma disputa e que não há sentido. O culto tem que ter sentido, é racional, né? O culto tem que ser racional. Então a gente precisa rever muitas questões em relação a isso e olhar com carinho essas letras, ensinar nosso ministério de louvor da igreja a realmente ensaiar e trazer boas músicas para o culto a Deus. Ok, verdade. Pastor Luiz Fernando, em João, no capítulo 4, no verso 24, Jesus diz algo muito interessante que até nós cristãos replicamos muito esse texto. Diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Calvino vai dizer o seguinte, que esse texto está nos mostrando que a nossa adoração não pode se resumir em meros ritos externos. O senhor não acha que hoje essa ideia de verdadeiros adoradores em muitas igrejas não passa de homens buscando se agradar e às vezes achando que estão agradando a Deus? Aí nós temos que fazer uma diferença interessante sobre o louvor estético e o louvor extravagante, né? O louvor estético ele vai trabalhar em cima da aparência da apresentação. E o louvor extravagante ele vai caminhar para os excessos dentro desse louvor que deveria ser mais equilibrado. Há pouco tempo eu vi um culto numa grande igreja, onde um dos dirigentes de louvor cantou uma música e repetiu uma estrofe umas 40, 50 vezes. Enquanto eu via aquela repetição, eu pensei comigo assim, eles vão entrar em êxtase, como o hindu entra quando repete o seu mantra. E não teve outra. O filho do pastor que estava no púlpito começou a dar cambalhota no púlpito da igreja, para frente e para trás. Falei, olha só, é o tipo de questão extravagante, onde as pessoas entendem que se eu for ao excesso e se eu mexer com as emoções, eu vou achar que isso é coisa do Espírito Santo. O Espírito Santo deve mexer com as minhas emoções, não a música em si, não os instrumentos em si, não é? Então nós temos hoje em dia esse louvor raso, não é? Esse louvor sem conteúdo, e até pegando um gancho na fala do reverendo Alain, mesmo aplicando textos bíblicos nas músicas de hoje,
são textos descontextualizados, fora do padrão de uma boa hermenêutica. Então, nós criamos até uma heresia com o próprio texto bíblico. Aí nós ficamos numa dificuldade muito grande, não é? Outra coisa, a superficialidade da letra da música é chocante. É chocante. Ou seja, nós não temos mais uma música embasada na pessoa de Cristo e no ser de Deus. Há pouco tempo eu pregava numa igreja, eu pregava sobre a crise de identidade da igreja na época da Reforma, né? Em outubro. E eu falava sobre somente Deus a glória. Aí eu fiz uma comparação, eu peguei o hino número 1 do nosso cantor Cristão Batista e comparei com uma música chamada Raridade. E falei, olha como é que esse hino número 1, ele é totalmente díspare do outro lado, tal de Raridade, né? Por quê? Porque o hino do cantor cristão vai dizer, a ti, ó Deus, eterno e bom Senhor. Ele coloca Deus no centro do louvor. A música vai dizer que o ser humano é mais bonito ou mais puro do que o ouro de Ofir. Quer dizer, tem nada a ver, né? Nada a ver. Esse louvor antropocêntrico. Eu dei certa vez uma palestra de finanças numa igreja de Mormons, e ali eles adoravam José Smith. Eu escutei a música de adoração ao fundador da igreja. Mesma coisa, né? O louvor ele deve ser essa expressão da nossa alegria de conhecer a Deus através da obra da cruz do Calvário. É como nós ficamos extasiados com a graça de Deus e externamos isso no nosso espírito através da nossa voz, não é? Em espírito e em verdade. John Piper vai dizer que essa expressão deveria significar através do Espírito Santo e baseado na palavra de Deus que é fiel. Então, a gente caminha por esse campo aí, né? Reverendo Cícero, só queria colocar uma palavra aqui, lembrarmos que Deus não aceita fogo estranho. Nadab e Abiú, aconteceu o que aconteceu com eles, foram fulminados por Deus, porque eles não seguiram o script, não seguiram o roteiro. Eles apresentaram fogo eles pegaram esse fogo e acenderam o incensário de uma fonte que não estava no roteiro de Deus, não era a fonte específica. Lembremos que quem acendeu o altar do sacrifício foi Deus. E aquele altar não poderia ser apagado. E era dali que Nadab e Abiú tinham que acender o incensário do fogo que Deus acendeu. Mas eles acenderam o incensário deles de um fogo estranho. Por isso que fala fogo estranho. Lá não tem nada a ver que eles estavam bêbados, como alguns interpretam. Não, é porque eles não seguiram a liturgia que Deus tinha determinado, não seguiram o roteiro de Deus, fizeram do jeito que eles queriam. E esse é o problema da igreja, que quer fazer as coisas do seu jeito, em vez de seguir o que a palavra diz que a gente tem que fazer. Na verdade, igual o senhor falou, a igreja ela tem seguido um molde, não bíblico, não das escrituras, não de Deus. Muitas vezes a igreja tem seguido um molde para agradar pessoas, agradar o homem. Igual a pergunta que eu fiz para o pastor Luiz Fernando. E muitas vezes as pessoas deixam de adorar Deus em espírito e em verdade e estão na igreja adorando a si mesmas, exaltando a si mesmas. O pastor Luiz Fernando falou aí de um pastor que estava cantando numa igreja um hino repetitivo. Eu já fui numa igreja há um tempo atrás, em que eu participei de um culto nessa igreja e o pastor, ele repetiu várias vezes a mesma palavra, eu acredito que umas 1000 vezes a mesma palavra. E daqui a pouco as pessoas começaram a gritar dentro da igreja, gritar, havia gritos, histeria, do nada. E a gente sabe, né, você lê um pouco sobre o hinduísmo trabalha esses princípios na sua religião. Eles gostam muito de trabalhar em cima de música e em cima dessa ideia de histeria para atingir uma parte da emoção do homem, para mexer no seu comportamento. Nós estamos vendo isso dentro da igreja.
As pessoas querem ver emoção dentro da igreja, igual o senhor falou, pastor Alain, e menos razão dentro da igreja. Ou seja, para mim é confortável ver as pessoas pulando, gritando, desmaiando, passando mal, do que ouvir as pessoas me dizendo que palavra maravilhosa, que pregação exponencial, que mensagem que falou ao meu coração, né? Infelizmente. Pastor, pode falar, pastor Alain? Essa repetição, vamos tirar o lado do hinduísmo ou qualquer coisa, no lado psicológico, isso é uma das técnicas de hipnotismo, né? Sim. E isso desperta, aflora as nossas emoções mesmo. Então, assim, temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. E essa repetição de palavras vai induzindo essas coisas que acabamos de falar aqui. Exatamente. Uma observação que a música em si, ela não deveria ser o ponto alto do louvor, nem o ritmo dela, não é? A música deveria ser um modo de disciplinar o louvor e de apontar para onde que essa coisa vai. Se eu colocar uma música com um volume muito alto, o Alan sabe muito bem disso, afeta a parte do cérebro da gente que pode irritar, que pode excitar, que pode desligar a pessoa daquele ambiente. Então, nós precisamos dar uma checada em que o louvor ele deve ser expressão da mente que a pessoa está prestando no culto, onde ele vê e pode até descrever a glória de Deus, e isso através da sua expressão de louvor. Eu me lembro que numa vigília que nós fazíamos na igreja, eu comecei a pensar na grandeza de Deus, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, e aquilo foi enchendo o meu coração de tanta alegria que eu comecei a expressar aquilo num alto louvor a Deus, pela pessoa, pelo ser dele, não é? Então, o louvor, ele deve partir da mente, da alma da pessoa, para que possa externar isso no culto. A música vem dar o ritmo disso, mas não pode ser o ponto central, não é? Por exemplo, nos grandes despertamentos da história da igreja, por exemplo, de Evan Roberts, no país de Gales no século passado, no início do século passado, quantas vezes ele, Evan Roberts, não conseguia entrar na igreja, tão cheio que estava, e o povo puxava um hino, puxava outro, sem música nenhuma. E aquele culto ia para 4, 5, 6, 7 horas direto de culto, e ninguém queria sair da igreja, porque era uma expressão da mente diante da presença de Deus, né? Muito legal, viu, pastor? Pastor Luciano, vou perguntar ao pastor Luciano. Nós sabemos que os cânticos passam por uma adaptação cultural. Acho que o senhor conhece a história do movimento Jesus Freak, na década de 70, onde bandas de rock, os caras cabeludos, começam a cantar para Jesus. Antes disso, na década de 60, por exemplo, o movimento dos Beatles ali nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, os crentes começam a sair de dentro das igrejas e cantar para o mundo, né? Tivemos Aretha Franklin, Neil Armstrong, o Elvis Presley, que eram pessoas que estavam dentro da igreja e daqui a pouco estão cantando para o mundo. E nós sabemos que parece que a igreja passa por essa adaptação cultural. Muitos ritmos, até cânticos, que são cantados hoje na igreja, já foram repugnados do passado. Até instrumentos musicais. Eu acho que o senhor lembra quando bateria era um instrumento do diabo no passado, né? E violão, exatamente. Nós sabemos que os cânticos, né, na Idade Média, eles eram gregorianos. Na Igreja Católica, cantava por meio de coral. Aí Lutero vem e torna o cântico congregacional, né? Isso é uma mudança também cultural.
Eu pergunto para o senhor, qual é o critério para a entrada dos ritmos musicais na igreja? Porque hoje nós temos pagode, funk, heavy metal, forró. Será que Deus aceita qualquer coisa no culto, pastor? Essa é uma pergunta, irmãos, é uma pergunta difícil de ser respondida. Em primeiro lugar, porque não há base nas Escrituras que falam sobre isso, né? Sobre a melodia. E essa pergunta é uma pergunta sobre o estilo da melodia, porque uma coisa na música é a letra, outra coisa é a melodia. Então, isso aí tem a ver com a melodia da música. Se você for para a Bíblia, você não vai ver absolutamente nada dizendo que determinadas melodias servem e não servem. O critério, e na minha opinião, e eu ensino isso quando eu dou treinamento, inclusive para liderança, porque os irmãos saberem, eu e o pastor Cícero, esse servo de vocês, nós já fomos ministros de louvor, né, pastor? Isso. Nós tocamos instrumentos, nós temos uma formação musical. O pastor Luciano, esse que vos fala, tem uma formação musical. Eu toco alguns instrumentos, eu canto, eu participei de ministério de música na igreja. E o critério que nós temos que ter, irmãos, é para que a música ela sirva à glória de Deus e não a expressão da carne do ser humano. E a melodia, nós sabemos que todas essas melodias mais assim, que trazem um som mais consistente, são melodias que muitas vezes afetam de forma demasiadamente a nossa carne. Não é como, por exemplo, você tocar um rock dentro da igreja quando é um culto público, isso excita os nossos sentimentos, excita a nossa carne. Deixa eu traduzir isso de forma clara e fazendo esse tipo de despertando essa coisa no ser humano. Eu creio, irmãos, que a glória de Deus, embora nunca vai ser ofuscada, mas naquele culto, por causa disso, ela será, às vezes, desprezada e ofuscada. Portanto, o critério é se aquela melodia serve a uma letra bíblica e se a música, melodia e música servem à glória de Deus, sem haver um despertamento excessivo de, às vezes, alguns gestos ou sentimentos que vão nos divorciar e nos distanciar do alvo da nossa vocação, que é o Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um ministério, e eu conheço muito bem pessoas de lá, é um ministério que trabalha, viu, pastor Cícero, com roqueiros, com pessoas, inclusive, de heavy metal. É um ministério bonito que tem em Belo Horizonte, o pastor Luiz Fernando conhece muito bem. Eu conheço alguns homens que conheci desse ministério. O pastor Luiz Fernando conhece a Caverna de Adulão, pastor, aí em Belo Horizonte. É um ministério que alcança essas pessoas que se dedicavam ao heavy metal, esses cabelões, e o estilo de música que eles tocam dentro dessa igreja é o estilo de música ainda motivada por essa melodia. Então, irmãos, para a gente exercer um juízo dizendo o seguinte, olha, esta presta, esta não presta, nós temos que tomar muito cuidado, porque existem ministérios que trabalham com pessoas que estão perdidas e que se utilizam desses estilos de música para alcançar essas pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se você perguntar ao pastor Luciano se há uma preferência, eu, irmãos, quero ficar ainda com uma melodia que sirva uma letra e que ambas sirvam a glória de Deus, sem despertar de forma excessiva gestos, sentimentos e, às vezes, até impulsos que determinadas músicas geram em nós e que, muitas vezes, ofuscam a glória de Deus. Okay? Eu prefiro ficar com esse ponto de equilíbrio, uma coisa mais melodiosa, onde a minha alma seja enlevada ao Senhor
e não as coisas da carne, como muitos ritmos nos induzem, e você sabe muito bem qual é. Verdade. Eu conheci um missionário numa cidade lá do Nordeste. Ele chegou lá e começou um trabalho começou a, como diz, a criar uma igreja, a plantar uma igreja lá. De início ele não conseguia, ele não estava patinando ali, não conseguia alcançar o coração daquelas pessoas, fazendo tudo que ele tinha de repertório e tudo, fazendo tudo que a gente pode dizer assim, um missionário mesmo fazendo. Mas aí ele falou comigo: pastor, eu estava orando, pedindo a Deus para me dar uma estratégia, que eu já estava me cansando, não estava alcançando o coração daquelas pessoas naquela cidade. E como a cidade efervescia na questão do forró, daquela música mais nordestina, um dia Deus falou com ele para ele ler Atos 10, lá na visão que Pedro teve antes de, para a questão de Cornélio lá. E aí Deus falou com ele assim, ó: ao que Deus purificou, não consideres comum. E aí Deus abriu os olhos. Aí ele também era músico, começou a colocar letra, conteúdo bíblico, colocou música boa mesmo em cima dessa melodia que alcançava o coração das pessoas. A igreja explodiu, gente. Glória Simplesmente a Deus. alcançou. Então, assim, acho que é o que nós temos que ter, o bom senso. Esse bom senso tem que reger nessa questão para que a gente possa unir a melodia dentro do aspecto cultural, daquilo que vai alcançar realmente o coração das pessoas e, obviamente, sem perder a força, a vitalidade de uma letra bíblica e consistente. Amém. Bem, meus queridos, o programa Teologia em Debate está muito bom, creio que os irmãos estão gostando, mas nós vamos dar um tempo, nós vamos para o intervalo. Teologia em Debate daqui a pouco está de volta. Até já. Olá, meu amigo. Você já está sabendo do novo lançamento da editora D. Santos? Pois é. Veja que bênção. O meu novo livro, Jesus de Nazaré, o fascinante retrato do Filho de Deus. Se você quer conhecer mais profundamente a beleza, o fascínio, a grandeza, a majestade da pessoa bendita de Jesus Cristo, e também, se você quiser fazê-lo conhecido das pessoas, esse livro certamente é para você. E você pode adquiri-lo tanto no telefone que aparece aí abaixo, como também na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, aqui na Avenida Paissandu 32, em Maringá. Então, adquira o seu. Você vai ser profundamente abençoado com a sua leitura. Estamos de volta com o programa Teologia em Debate e hoje nós estamos falando sobre adoração. O tema é louvor e adoração, culto ou entretenimento. Nós vamos continuar o nosso programa nesse segundo bloco. Vamos fazer uma pergunta para o pastor Luiz Fernando. Aliás, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o pastor Luciano, para ver qual é a opinião do pastor Luiz Fernando sobre essa pergunta. Pastor Luiz Fernando, o cântico antes, no passado, era gregoriano, Lutero transformou em congregacional, houve uma melhora muito grande agora porque a igreja poderia participar. Aliás, a reforma foi muito importante nesse ponto, que agora as pessoas poderiam não só ler a Bíblia e interpretar por si só, mas também cantar e participar do culto.
Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que a adaptação cultural dos cânticos na igreja, ou da melodia na igreja, tem que passar por alguns critérios. O senhor acha que pode entrar na igreja qualquer ritmo, qualquer melodia pode ser aceita na igreja? Eu entendo que, como disse Evandro Luciano, aquilo que desperta a minha carnalidade deve ser evitado em 100%. Não é? O que nós precisamos entender é que o centro do culto é Cristo mesmo. E tudo dentro desse culto deveria espelhar a glória de Deus. Eu, particularmente, não consigo participar de uma reunião onde tem um ritmo de rock extravagante. Certa feita, fui pregar num congresso de jovens e a banda que tocou antes da minha pessoa, no último hino, ela tocou uma lambada gospel. E o pastor me passou a palavra. Aí eu falei assim, irmãos, que essa banda aqui está muito bem ensaiada, que técnica maravilhosa, mas ela acabou de nos ensinar como não fazer louvor. Por quê? Porque como é que eu vou pregar depois de uma lambada gospel? Tem condições. Nós devemos, o louvor deve nos, vou usar aqui um termo aqui, deve nos encaminhar para o trono de Deus. Ok? E isso facilitaria muito a vida do pregador, que depois de ter o povo colocado no trono de Deus, ele entregar a mensagem de Deus. Agora, depois que você tem uma lambada gospel, ou um rock pesado, como é que esse povo se concentra na pregação que vem logo depois? Eu ainda tenho as minhas restrições para qualquer tipo de ritmo. Ok. Né? Eu entendo que nós precisamos entender o seguinte: a santidade de Deus deve ser uma realidade presente na igreja. Uhum. E nós não podemos entrar de qualquer maneira diante de Deus. O reverendo Alain falou muito bem, né, sobre as minúcias do culto a Deus. Se você pegar o livro de Levítico, ele é tão minucioso, assim, poxa, como é que Deus se importou com tanta coisinha assim, né? Uhum. E quantas vezes nós entramos diante de Deus num culto e assim, é como se... Pega, por exemplo, a ambiência, o ambiente de um pré-culto. Você não vai dizer que ali vai acontecer um culto. É igual um mercado central, todo mundo conversando, falando ao mesmo tempo. Como se depois que alguém ligasse o start e alguém tocasse uma nota musical, o culto tenha começado. Quero lembrar, como Alan falou, que o nosso culto, ele é uma constante dentro de casa, a caminho da igreja, para o serviço. É aquela expressão, né, Luciano, que usavam na Idade Média, né? Corandel, né? É, o corandel. Perante Deus o tempo todo, né? Essa deve ser a nossa vida. Eu me lembro de uma música da cantora Eve, nos Estados Unidos, uma mulher baixinha, em que a música dela é assim, o coral já cantou, o pregador já pregou, agora eu preciso viver a palavra de Deus. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer, esse senso da presença de Deus ser uma constante na vida do ser humano. Nós, por exemplo, não falaríamos palavras de baixo calão, nós nos irritaríamos muito menos, nós teríamos um trato muito mais gentil com o nosso próximo e a nossa vida com Deus seria muito mais dinâmica e efervescente. Corandel, diante de Deus. Que coisa legal. Deixa eu acrescentar algo aí à fala do pastor Luiz, porque eu estou me lembrando aqui, irmãos, que eu li certa feita num livro de um autor que fala sobre o louvor, e o culto, ele é regido por 2 R's, e eu lembrei disso aqui. Ele falou que o culto em si, é esse culto que não dá vida, claro, esse culto público que nós estamos tratando aqui no programa, mas inclusive a nossa vida, ele tem que ser regido pelos 2 R's, que é a revelação e a resposta. Eu achei isso bacana, porque o culto público é exatamente isso. É a revelação e a resposta. Em que sentido, pastor? Quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor no culto público,
nós obtemos do Senhor a sua revelação através da pregação da palavra de Deus, através da centralidade da pregação da palavra de Deus, que é a revelação de Deus para o homem, e em detrimento a essa revelação, Deus espera de nós a resposta. E essa resposta é em louvor e adoração, reconhecendo essa revelação bendita na nossa vida. E aí eu pergunto, né, dentro dessa questão dos cânticos, das melodias, a revelação de Deus, ela é perfeita, ela é pura, ela é santa, ela é imaculada. E aí vem a minha pergunta, que eu acho que é a pergunta do bom senso para todo aquele que deseja prestar um culto que agrade ao Senhor. Será que a nossa resposta a essa revelação também tem esses mesmos ingredientes? Interessante, viu? Lá no Salmo 22 fala que Deus está entronizado no meio do louvor do seu povo. Um autor disse que é como se o trono de Deus se fizesse presente no louvor do povo. Eu fico pensando se a nossa adoração realmente é um esteio para que Deus possa estar presente, né? Se o modo, a estrutura, o modo como eu me visto, que eu me porto no culto, isso está colocando Deus, o seu trono ali, né? É verdade. Quantas vezes nós temos um louvor cristocêntrico muito bem feito, onde a gente percebe nitidamente a presença de Deus quase que palpável. Verdade. Então, Verdade. Hoje em dia a gente percebe que muitas vezes esse senso de, como é que eu vou dizer aqui, lá quando Jesus, na pesca maravilhosa, diz que o Pedro e os seus ficaram espantados, né? No grego quer dizer assim, eles foram apanhados pelo temor e pelo espanto, de tão grande coisa, né? Chegar diante de Deus não é brincadeira, não é? É verdade. Só menos importância. Nós estamos chegando diante do Criador do universo. E ele abre essa porta para dizer assim, vem comungar comigo. É verdade. Né? Aliás, uma coisa interessante é que as pessoas que estão na igreja e muitas vezes estão cantando não sabem que o cântico é um ensino. E muitas vezes as pessoas estão totalmente equivocadas teologicamente por causa de muitas músicas. O cara aprende, por exemplo, princípios bíblicos em música que estão erradas. Eu já encontrei pessoas, por exemplo, que defendiam algo a vida toda, que são pessoas com conhecimento mais fraco, e aí eu falei, não, isso aí, na Bíblia é assim. A pessoa, que é isso? Eu aprendi assim. Se você aprendeu na Bíblia ou numa música? Disse, não, é uma música, é verdade, é uma música que canta isso. Eu falei, pois é. Muitas vezes a música tem ensinado as pessoas no lugar da palavra de Deus. A música tem se tornado a pregação em algumas igrejas. E a palavra de Deus tem se tornado um momento muito difícil de você aguentar ali no culto, né? Tem gente que fica incomodada na hora que o pastor prega a palavra para pregar, que acabou o louvor e agora a pregação. Eu gostaria de perguntar para o pastor Alain exatamente em cima disso, porque os reformadores, eles viam os cânticos, pastor Alain, como uma ferramenta de evangelismo. Para eles, os cânticos eram uma maneira de fixar as escrituras, de fundamentar a sua fé, de firmar a sua vida com Deus. Ao mesmo tempo, Platão, ele diz que a música tem também como finalidade de mexer com as emoções humanas. Além de ser um instrumento de pregação, como os reformadores defendiam, Platão chamava a música de um instrumento para mexer com as emoções humanas. As músicas evangélicas de hoje, elas têm se tornado entretenimento. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu vi um vídeo de uma banda de axé cantando numa igreja aqui de Belo Horizonte, as pessoas dançando axé, cantando axé, e a igreja dançando axé. E aí você vê a letra não tinha nada com nada, mas hoje as igrejas têm se tornado centros de entretenimento. Pastor Alan, seria essa uma das razões de nós estarmos vivendo esse cristianismo fraco, apático, que muitas vezes tem matado as igrejas porque as pessoas estão apegadas ao entretenimento e não à palavra de Deus?
Bom, eu vou responder essa pergunta assim, analisando da forma nosso cérebro, tem uma parte, né, a amígdala, chama amígdala, hipocampo, essas áreas do nosso cérebro têm uma capacidade de reter muitas informações, é ali que armazenamos emoções, lembranças e tudo. E a música, ela tem um poder muito grande ali nessa área do nosso cérebro. Não é à toa que às vezes você e eu já passou por isso, de acordarmos com uma música na cabeça e você levanta da cama cantando essa música, né? De repente, você está cantando um outro momento do dia ali, de repente você começa a cantar uma música, né? Ou então aquele carro que passa na rua, fazendo propaganda, às vezes, cantando uma música, assim, passado um tempo você está cantando aquela música do carro que passou, porque já influenciou você. Então você vê que a música tem uma capacidade muito grande dentro de nós. Então, olhando na sua pergunta, se nós temos uma qualidade de música bíblica e consistente na igreja, com certeza vai ser uma ferramenta para fixar, né, valores, doutrina, ensino apostólico mesmo no nosso coração. Porque a música tem essa capacidade, ela fica armazenada. Você vê, se você pede para uma pessoa decorar os livros, né, armazenar, recordar os livros da Bíblia, vamos supor, ela não consegue, mas se ela usar a técnica da música, começar a cantar os livros, ela decora, ela guarda, ela usa é uma questão mnemônica, né? Então isso nós temos que considerar isso, o poder da música. Então, quando a reforma possibilitou as pessoas na congregação a cantar a música, e se a música está aliada a palavra de Deus de forma consistente, com certeza essa igreja vai ser muito firme, vai ser poderosa, né? As crianças de todas as faixas etárias da igreja vão crescer, né? Você vê que criança, você tem que fazer um culto com música, cantando, ensinando valores, e elas fixam aquilo de uma forma assim fabulosa. É interessante. Lembrando que no tempo presente, quem ou o que tem doutrinado a igreja são as músicas. É verdade. Você pega, por exemplo, um culto de doutrina, ele está esvaziado, mas as pessoas estão com a letra da música na cabeça. E expressam isso até na hora de falar. Então, os sonhos de Deus, por exemplo, tem música que fala sobre isso aí. Quando é que Deus sonha? Ele dorme? Deus está tudo para ele é presente. Ele tem a vontade, ele tem a desígnio, né? Então, as pessoas estão sendo doutrinadas com letras de música. E a geração de hoje está, assim, um pouco avessa, ou muito avessa, a palavra de Deus como estudo mesmo, né? Exatamente. Estudo é trabalho, é esforço mental, né? Quem está estudando para qualquer concurso é esforço mesmo. Meu filho passou no concurso público e ele falou assim: pai, eu respondi antes da prova final mais de 45 mil perguntas de concurso. Olha o esforço mental desse sujeito. É verdade. Uma coisa que também nós precisamos entender, acredito que o pastor Luciano também compreende isso que eu vou falar. Notas musicais, elas têm um efeito muito grande na vida das pessoas e no emocional. Notas menores, por exemplo, elas têm um poder muito grande de mexer nas emoções das pessoas. Eu vejo muitas vezes dessas músicas, os corinhos pentecostais, como eu toco instrumento, eu sei disso. Tem muito Mi menor, Lá menor, Si menor. Então, quando o cara bate essa nota ali, a pessoa já atiça o seu emocional ali. E como o pastor Luiz Fernando falou, notas menores ou notas musicais não ensinam nada. Mas muitas vezes a atenção que a pessoa vai dar para essa música por conta da nota musical
É na letra que está sendo cantada que não tem nada com nada. Aliás, apoiando o que o pastor Luiz Fernando falou agora sobre a importância das músicas na igreja mais que a palavra. Eu tenho um grupo de amigos aí que faz parte de um grupo de louvor de uma igreja, e eles estão fazendo live musical. E é interessante que na igreja deles, eles estão no YouTube, né? E você vê lá a quantidade de visualizações do louvor, da live de louvor. Milhares. Agora você vai ver lá a quantidade de visualizações de estudo. 30, 40 pessoas. As pessoas estão mais interessadas em ver lives de música, de cântico, do que de estudo, igual o pastor Luiz Fernando falou. Então, nós estamos vivendo um tempo que as coisas estão sendo trocadas, não é, pastor Luciano? Nós estamos vivendo um momento que o entretenimento tem tomado cada vez mais o seu tomado o espaço da palavra na igreja e tem feito com que hoje os crentes sejam apáticos, fracos, né, sem apreço à palavra de Deus. Não é isso, o senhor vê isso também? Algumas bandas que surgiram ultimamente, né, eu digo ultimamente a partir de 2000, do século XX, agora no século XXI, realmente foram bandas assim que alavancaram muito a questão da música, a questão da canção no culto público. Eu me lembro, por exemplo, agora todos conhecem o Ministério do Hillsong. Esse ministério foi um ministério que afetou e de certa forma, influenciou o mundo inteiro. Exatamente. Em termos de estética e de qualidade, eles são inigualáveis, né? Músicas maravilhosas, com melodias maravilhosas, músicos maravilhosos, e que, de repente, deram à música uma dimensão no culto que, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente não vê essa dimensão. Deram a essa parte do culto. E, logicamente, isso influenciou muita gente, né? Essas igrejas hoje, que a ênfase é mais na música do que na pregação da palavra de Deus, foram influenciados pela cultura e por essas bandas e por esses movimentos que enfatizam a adoração e o louvor como meio de culto e apenas isso. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, nisso eu acho que a gente pode dizer com muito critério. A centralidade do culto, claro, primeiro é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Verdade. Mas essa pessoa bendita de Jesus Cristo, ela é manifesta através da pregação da palavra de Deus. Quando Paulo, no final da sua vida, já no corredor da morte, preso em Roma, antes de ser martirizado pelo imperador Nero, na sua segunda carta, no capítulo 4, ele faz uma evocação da mais alta relevância para Timóteo, e, por fim, ele diz, prega a palavra. Ele não diz, canta louvores. Porque senão ele poderia ter dito, canta louvores. É verdade. Ele não disse isso. Ele disse, prega a palavra. Então, o culto público, na minha visão, o culto público ele tem que ser um conjunto de coisas que aponta para a pregação do Evangelho e para que essa pregação possa ser efetuada da melhor forma possível e que alcance o coração daquelas pessoas da melhor forma possível, e o louvor e a adoração precisa servir a esse propósito também. Amém. Portanto, quando a gente tem um culto, por exemplo, demasiadamente longo, que tem aí 6, 7, 8 cânticos, como eu já preguei em igrejas assim, e o pregador, quando eu subi no púlpito, o pregador bateu no meu ombro e disse para mim, você tem 10 minutos. Você tem 10 minutos. A minha vontade era descer do púlpito e dizer assim, olha, então, querido, muito obrigado, eu venho numa próxima. Mas eu fui lá e preguei 30 minutos. Eu fui até meio desobediente, porque o louvor se estendeu demais e a pregação ficou reduzida. Por outro lado, e aqui eu termino, se há na igreja um esmero, como diz o pastor Luiz Fernando, uma pregação bíblica aplicada, ilustrativa, que fala no coração, contextualizada, a igreja também vai sentir falta de uma boa pregação e, por si mesmo, vai diminuir um pouco o período do louvor. Quem sabe o louvor da igreja não está muito grande, porque às vezes também os pregadores são muito rasos, né? Nossa, também, né? Pastor Orlando, oi, pode falar. Vou fazer uma colocação. Então, uma parte prática, né, da coisa. Por exemplo,
Quando nós temos pregadores de fora convidados, por que o louvor tem que ser quilométrico? Claro. Se tem um pregador de fora, o maior tempo é dele. Eu me lembro que eu fui chamado a pregar no congresso de mocidade no interior de Minas, e era às 20 horas o congresso. Então, quando foi às 9 horas, às 21 horas, o diretor do congresso subiu no palanque, pediu desculpas e ajoelhou, pediu desculpas, passou a palavra para um grupo de teatro, que era para ser de 10 minutos, foi até 9h30. 9h30 ele passou, deu mais 10 minutos de aviso, 20 para as 10, deu a palavra para o grupo de louvor, que foi até as 10h15. Quando chegou às 10h15, esse grupo de louvor foi fazer um ato profético. E eu estava para pregar. Aí, quando foi 10h30, alguém tomou o microfone na mão da moça, me deu o microfone, falei, irmãos, tudo que tinha que ser feito já foi feito. Até amanhã, passar bem. Fui para o hotel, acordei às 6h, peguei meu carro, voltei para Belo Horizonte. Eu ia pregar sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, segunda e terça, era de carnaval. Quer dizer, não rezo nessa cartilha em hipótese alguma, não é? Noutra feita, fui convidado a pregar numa igreja que um grupo de louvor me deu a palavra às 10 da noite. Eu li o texto, orei e fui embora. O reverendo Luciano foi muito gentil de pregar meia hora ainda. Agora, pastor Alan, o pastor escocês Sancler Ferguson, ele diz o seguinte: o evangelicalismo moderno se contenta em colocar seu foco principal na estética do espetáculo e não no culto. Hoje em dia nós estamos vendo mais as pessoas interessadas no que vai acontecer no ambiente do que muitas vezes qual a finalidade daquele contexto ali. Então as pessoas ficam impressionadas ou estão na expectativa do que os vai impressionar. E é interessante que no finalzinho do culto eles ainda chegam e dizem: culto foi uma bênção, né? Que culto? Então, o que está acontecendo, pastor Alan? Nós estamos vendo as pessoas confundindo espetáculo ou confundindo a estética de um espetáculo com um culto? Com certeza. Olha, se Deus gostasse disso, a oferta de Ananias e Safira seria aceita por Deus, né? Deus não se impressiona com essas coisas, não. Deus, ele quer realmente corações contritos e quebrantados diante dele. E oferecer um culto a ele de qualquer jeito, não é. A gente cria um script do culto com a ideia de que nós estamos agradando a Deus, e pode ser que Deus está até virado as costas, né? Estou metaforizando aqui, mas para a gente entender que não é de qualquer forma. Senão Deus tinha aceitado a oferta de Caim também, a adoração, o culto de Caim, e Deus não aceitou. Ele viu ali no coração dele maquinação do mal, inveja, ódio. Todo o roteiro de Caim estava nele mesmo, não estava em Deus. Como é que Deus vai aceitar? Os filhos de Eli, né, sacerdotes, olha o que eles faziam de absurdos, né? Então, assim, Deus sempre foi muito correto. Acho que foi o pastor Luiz Fernando disse das minúcias no livro de Levítico sobre o sacerdócio, sobre o culto. Deus preocupou com detalhes, irmãos. O sumo sacerdote, ou o sacerdote, quando tinha que subir no altar ali para oferecer o sacrifício, como ele tinha um patamar mais alto, Deus se preocupou com as vestimentas do sacerdote para que ali não ficasse exposto nada sobre o seu corpo, para não chamar a atenção de ninguém, porque ali se voltava para Deus o sacrifício, o louvor, a adoração, o culto a Deus. Então, se a gente pegar ler Levítico, Deus se preocupou muito com o que nós oferecemos para Ele, de que forma. Então, esses espetáculos, esse entretenimento está chamando mais atenção, né, do homem para com o homem do que para com Deus. Alan, Luciano, lembrando essa fala do Alan, o sacerdote,
antes de oficializar o que ele tinha que fazer, tomava banho. É Olha que verdade. coisa. Tudo detalhado. É impressionante como é que nós, por exemplo, relegamos o Antigo Testamento a uma página virada. Será que o Deus de lá mudou para o Deus de cá? Não é? Então, meus queridos, nós estamos terminando o nosso programa Teologia em Debate. Nossas perguntas hoje foram sobre louvor e adoração. E o tema é louvor e adoração, culto ou entretenimento? E vamos para a pergunta final, onde nossos debatedores vão trazer algumas orientações para os queridos que estão nos assistindo. Para finalizar, pastor Luciano, fazendo a última pergunta, diante de tudo que nós falamos aqui, diante de tantas realidades e verdades que foram faladas aqui, qual seria a solução para nós termos um louvor bíblico, para nós termos um louvor cristocêntrico, para nós termos um culto realmente solene que pratica aquilo que agrada ao Senhor, como disse João 4:24, que as pessoas possam adorar em espírito e em verdade? Qual seria a solução nos dias de hoje? Ok. A primeira coisa, irmãos, rapidamente, é que o culto, ele é da responsabilidade única do pastor da igreja. Então, essa é a primeira coisa importante, né? O momento de louvor faz parte do culto. Quem supervisiona, quem é responsável, quem deve olhar com muito critério tudo aquilo que vai ser tocado, cantado, a forma como vai ser cantada, o tempo que vai ser exercido, é o pastor da igreja. Então, pastores, meus queridos, tomem essa incumbência para vocês, porque nós não podemos entregar isso para o Ministério de Louvor e ficar só preocupado com a palavra de Deus que nós vamos pregar. Nós somos responsáveis pelo culto. Segunda coisa, os cânticos precisam espelhar a glória de Deus, os atributos de Deus e a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho. Se você tiver isso no coração, você certamente vai escolher um repertório que traduza isso, né, para que a sua congregação possa ser conduzida para o céu e conduzida ao mesmo tempo para a leitura e a pregação da palavra de Deus. E terceiro, coloque o louvor e a música no lugar devido, que é o culto. Ele não é o centro do culto, ele não é um espetáculo, ele serve à glória de Deus e ele serve à pregação do Evangelho. E aí você certamente terá um louvor abençoado que servirá à pregação e que alimentará o seu rebanho também com um ensino consistente. Ok. Pastor Alain, diante de tudo que nós falamos aqui, qual seria a solução diante desses problemas que foram identificados aqui na nossa conversa? Eu teria algo para trazer para os irmãos que poderia melhorar o culto, a condução do culto dos irmãos? Olha, eu acho que de tudo que o pastor Luciano já disse, né, tá bem claro. Então eu só queria arrematar aqui dizendo o seguinte, que Deus espera ser honrado pelo seu povo por sua grandeza, né? Nós não podemos esquecer disso. E nós estamos ali para agradar a Deus e não para agradar homens. E acima de tudo, Deus espera ser honrado pelo seu povo, pelo cuidado que ele tem com a gente, com o povo de Deus, com a sua igreja. Então, nós temos que entender o que nós estamos fazendo ali. Não é para nós o culto, é para o Senhor. Nós estamos ali para orar, para fazer tudo isso que fazemos no culto, mas sem perder o foco de que nós estamos ali para engrandecer o nome do Senhor. É Ele. Ele que tem que... O holofote tem que estar nele, não em nós. E diante disso, a sua palavra tem a centralidade do culto. Amém. Em tudo ali para a glória dele. Amém. Pastor Luiz Fernando, qual seria a solução diante desses problemas que foram identificados no nosso programa para melhorar o culto desse querido irmão que está nos assistindo? Depois que Luciano e Alain falaram, eu não tenho muita coisa a dizer, não. Já fecharam com chave de ouro. Só queria fazer uma colocaçãozinha que a gente tinha. Ao invés de nós perguntarmos se o culto foi bom, a de perguntar, Deus aceitou o que nós fizemos? Só isso. Interessante. Muito bem. Bem, meus queridos, nós estamos encerrando o nosso programa Teologia em Debate. Eu gostaria de deixar para os irmãos um texto da Palavra de Deus que está em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, que diz assim: E entoavam um novo cântico, dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É interessante o contexto desse texto, meus queridos, porque é a visão de João, lá do céu, aonde ele vê o ser poderoso desafiando alguém a abrir um livro que ninguém poderia abrir. E aí manifesta-se Jesus como sendo a única pessoa digna de abrir aquele livro. E ali ele vai abrir alguns selos, e depois ele vai revelar o que está naquele livro. Você vai ler isso em Apocalipse 6. Diante disso, meus queridos, eu queria dizer para os irmãos que se somente Cristo foi capaz de abrir aquele livro, e o texto diz que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi encontrado alguém para abrir aquele livro, por que nossa adoração tem que ser voltada para coisas, para pessoas? Já que aqui no texto nós vemos os anjos dizendo, digno és o Cordeiro, digno de abrir o livro, a adoração lá no céu se volta para o Cordeiro. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se lá no céu estão adorando ao Senhor, na terra também temos que adorar ao Senhor. Se lá no céu estão bendizendo a Deus, aqui na terra também, meus irmãos, nós devemos voltar toda a nossa atenção no culto, somente a Deus. Para finalizar, eu finalizo com a palavra do pastor escocês chamado William Cunningham. Ele diz assim, é insustentável e ilícito introduzir no governo e no culto da igreja qualquer coisa que não tenha sanção positiva das Escrituras. Então, meus irmãos, Deus nos ajude, que Deus abençoe cada um dos nossos telespectadores. Até o próximo programa, se o Senhor assim nos permitir. Até lá.